Boa noite a todos, seja muito bem-vindo a mais um culto da Sara, nossa terra de Boston. Glória a Deus por este tempo precioso que nós vamos ter na presença do nosso Pai, amém? Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo 15, 2. Êxodo 15, 2. E lá diz assim: O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é o meu Salvador. É o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Amém, queridos? Nós estamos nessa noite, nesse tempo precioso, onde nós vamos buscar a Deus, nós vamos exaltar o nome dEle. Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos escolheu e que nos amou primeiro. Antes de nós o escolhermos, Ele já tinha nos escolhido. Amém? E como é bom saber que Deus olhou para mim e para você e entregou o Filho dEle pelas nossas vidas. Nós somos privilegiados e escolhidos. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus por este tempo precioso que nós vamos ter na presença dEle. Amém, Senhor Jesus? Nós te entregamos este culto, declaramos, ó Deus, que estamos aqui rendidos a Ti. Ó Deus, nós queremos sentir a Tua presença nessa noite. Fala, Senhor, com cada um de nós. Possamos, Senhor, Te adorar através dos louvores e que possamos, Senhor, através da Tua palavra, ouvir a Tua voz e a Tua direção. Que o Senhor possa, Senhor, corrigir as nossas vidas e nos trazer, ó Deus, para um lugar que o Senhor deseja. Fala, Senhor, conosco. Nós Te entregamos este culto e declaramos que Ele é Teu, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então agora vamos adorar o nosso Deus. Faça isso com todo o teu coração. Amém? Entregue a Ele este momento precioso de adoração. Vamos louvá-lo? Tens-me quebrantado o coração, minha vida inteira está em tuas mãos, e o meu choro eu sei que vais enxugar. És minha esperança e perto estás, Yahvé, Yahvé, Santo, Santo. És a cura, és aquele que restaura, provedor e nunca falhará. Deus presente e nunca me abandonas. És Yahvé e sempre será. És a cura, és aquele que restaura, provedor. Presente, que nunca me abandona,
Santo. Boa noite, queridos. Deus abençoe vocês. Que bom que nós podemos estar juntos, porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Amém? Nós estamos falando sobre as chaves do reino de Deus, né? Aquilo que Deus quer nos dar e nos dá para que nós possamos vencer no dia a dia. Abrir portas que há muito tempo estão trancadas, que nós não tínhamos conseguido abrir. Em nome de Jesus, que nós possamos abrir. Amém, queridos? Glória a Deus. E hoje eu quero trabalhar especialmente com o tema A Chave do Esquecimento. A chave do esquecimento. Queridos, essa é uma ferramenta poderosa e que muitas vezes nós deixamos de lado. Por quê? Porque nós não conseguimos esquecer de muitas coisas. E quando fala esquecer, não está falando de que a gente apagou da mente, não, mas está falando que a gente ressignificou, que a gente trouxe um novo valor daquela situação, aquilo que representava dor, agora representa algo diferente na nossa vida. Eu comentei bastante na internet esses dias sobre a morte do nosso filho Fernando, que foi algo muito terrível, muito difícil, um pesadelo nas nossas vidas, né? O momento mais difícil da nossa vida, com certeza, né? E a gente passou por isso há mais de 20 anos atrás, há quase 25 anos atrás. Foi em 2001, então tem 23 anos que aconteceu. Então, por muito tempo, aquilo significou muita dor, muitas lágrimas, né? Era algo muito difícil de suportar. Mas depois de um tempo, Deus curando a gente através de cada situação que nós vivemos e fomos aprendendo, Deus foi nos consolando e aquilo se transformou numa espada na nossa mão para que nós pudéssemos guerrear as guerras do Senhor e ajudar muitas vidas, pessoas que passaram por momentos difíceis e quando ouviram nossa história puderam receber uma nova palavra, puderam receber um novo alento e elas foram abraçadas também e elas foram consoladas e puderam também ser saradas através do nosso testemunho. Então, nós ressignificamos, ou seja, pegamos aquilo que era uma dor tão grande e transformamos aquilo numa semente para gerar vida nas pessoas. Amém, querido? Amém? Então, gostaria que você abrisse em Filipenses 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, versículos 13 e 14, Paulo diz o seguinte: Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos orar agora. Pai, eu coloco na Tua presença nossas vidas, eu te louvo e te agradeço por esse tempo especial, precioso, ó Deus, em que nós podemos te adorar, te bendizer, e que nós podemos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Que o Senhor possa falar, nos ensinar e que o Senhor possa nos adestrar para novos momentos, nos levar de fato a alcançarmos essa chave do esquecimento, essa chave que nos faz avançarmos. Com certeza, aqueles que conseguem esquecer daquilo que lhes prende, daquilo que de alguma maneira está sendo um obstáculo, eles conseguem ultrapassar. E em nome de Jesus quero declarar que cada um que receber essa chave vai avançar em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. E eu coloquei aqui para iniciar falando sobre a questão da Segunda Guerra Mundial. Você sabe o quão foi terrível esse momento da história e nós oramos para que não aconteça algo semelhante, né? Acredito que agora, se acontecesse, seria algo muito maior a proporção e talvez nós diríamos de fato que o mundo se acabaria, porque seria algo em que os limites seriam ultrapassados e nós acreditamos que de fato poderia ser inclusive o fim desse mundo, o fim da Terra, né? Mas eu quero lembrar aqui aqueles países que foram devastados e aquele continente que foi dividido, por exemplo, a Europa, né? Foi totalmente dividida na questão da guerra. E aí nós vemos o exemplo de depois de como eles foram se unindo novamente, né? A Alemanha, que era tida como uma grande vilã, ela foi se unindo novamente e aí foi se reencontrando, se encaixando, e aí foi um esforço muito grande das nações, né? Cooperações entre França, Alemanha, Inglaterra, enfim. Então hoje se tem um grande bloco, né? Chamado, né, União Europeia. Agora isso só foi possível por quê? Porque eles usaram a chave do esquecimento.
Porque se não houvesse o esquecimento de tudo que surgiu, tudo que aconteceu, toda a catástrofe que foi a guerra, né? Quantas mortes, né? Quanto prejuízo para as nações. Se eles não conseguissem superar isso, eles não conseguiriam formar essa força que se tem hoje. Então, se tem uma força muito grande chamada União Europeia, é porque eles decidiram usar a chave do esquecimento. Amém, querido? Então, Paulo está dizendo aqui, olha, eu não alcancei o que eu preciso ainda. Tem coisas que eu preciso alcançar ainda, mas uma coisa eu faço, que é uma coisa fundamental para a minha vida, é esquecer das coisas para trás, ficam e prosseguir para o alvo. Então isso é uma coisa tão importante que nós precisamos trazer para nossas vidas, para que a gente possa alcançar aquilo que está à frente de nós. Nós precisamos deixar aquilo que está para trás. Amém, querido? Tem que deixar aquilo que está para trás. A gente não alcançou tudo. Tem tanta coisa que a gente coloca na ponta da caneta. A gente tem sonhos para a vida familiar, vida financeira, vida profissional, vida ministerial. A gente tem sonhos, a gente tem desejos. A gente busca coisas para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, para o mundo. A gente está buscando. Todos os dias a gente está sonhando com coisas novas. Mas uma coisa que é muito importante a gente precisa trazer para a nossa vida. Ainda que não tenhamos alcançado aquilo, tudo que a gente busca, que a gente almeja, nós precisamos fazer uma coisa. Esquecer daquilo que para trás fica. E prosseguir para o alvo. Talvez você tenha muitas coisas para alcançar, mas você tem pelo menos um alvo. E se você não deixa as coisas para trás, aquilo que está te atrapalhando, aquilo que é obstáculo, você não consegue avançar para o alvo. Então Paulo disse, eu deixo e eu avanço. Então uma condição para você avançar é você deixar aquilo que te prende. Amém, querido? Então eu coloquei aqui que a nossa vitória depende da gente esquecer de tudo aquilo que tira a força para avançar. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Mas como sejam coisas boas ou ruins? Tem coisa ruim que a gente precisa deixar mesmo. Tem trauma, tem coisa ruim que aconteceu na nossa vida, né? Tem percas, tem traições, tem fracassos, tem derrotas. E que nós precisamos o quê? Precisamos esquecer. Esquecer, como eu disse, é ressignificar. É colocar uma forma diferente. Não permitir que aquilo seja uma barreira. Não permitir que aquilo seja um limite nas nossas vidas. E tem coisas boas também. Como assim? Coisas boas. Às vezes a gente conquistou tanto no passado que isso se torna uma barreira quando a gente não está conquistando igual no presente. Então, virou uma barreira. E nós precisamos o quê? A gente precisa pensar, aquilo é meu passado, eu tenho um presente, eu tenho que cuidar do meu presente. O que eu preciso fazer no meu presente para avançar? Porque se eu fico grudado nas coisas, ainda que foram boas, mas que elas me limitam para avançar, então é um problema sério. Então, em nome de Deus, vamos pensar dessa forma. Aquilo que é o passado, é o passado. Nós não conseguimos mudar o passado. Não tem nada, a gente não consegue mudar o passado em nada. Nós podemos trazer um novo momento para o nosso presente e plantar um bom futuro. Mas o passado, a gente não muda. Tá entendendo? Então, aquilo que hoje parece o fim devido ao nosso passado, na verdade é um recomeço. Deus está recomeçando nossa história. Amém, querido? Assim como José. José teve diversos recomeços. José tinha um primeiro momento, a primeira fase da sua vida, ele ali, jovem, adolescente para jovem, usando uma roupa bonita que ganhou do seu pai, né? Trazendo notícias dos seus irmãos do seu pai, e assim por diante. E de repente, ele é jogado num poço, olha aí, parecia o fim, mas aí Deus vai lá e arranca ele do poço, recomeço. Mas ele é vendido como escravo, ele é como escravo, mas é um recomeço. E aí ele está como escravo e ele começa a crescer, se torna ali um grande ajudante, né, de Potifar, né? E aí o Potifar faz o quê? Elege ele, coloca ele como mordomo. Ele cresceu, ele está bem, ele está feliz. Vem a mulher de Potifar, arruma uma mentira e ele é jogado na prisão. Parece que é o fim, mas não, é o recomeço. Deus começa a trabalhar na prisão, ele se torna um bom homem ali, líder na prisão. E lá é que aparecem os homens que ele vai falar dos sonhos, que vão contar o sonho, que ele vai interpretar os sonhos. E depois lá no final ele é lembrado e é levado para se tornar o quê? Governador do Egito. Então, a prisão que parecia ser o fim é o recomeço. O poço que parecia ser o fim era o recomeço, e assim por diante. E é assim que Deus faz na nossa vida. Aquela fase difícil que está passando, não, eu estou passando uma fase tão difícil, parece que é o fim, não tem mais chance. Tem, querido. Deus está escrevendo uma nova história. Amém, querido? Deus sempre recomeça. Aonde parece que tudo parou, Deus está entrando para fazer história em nome de Jesus. Amém? Então não se apegue ao passado. Você não consegue mudar o seu passado. Não consegue mudar nada do seu passado. O seu passado está ali, é inalterável. Agora você pode mudar o seu presente. Você pode fazer com que seu presente seja maior e melhor do que o seu passado.
Amém, querido? Então, o passado é isso, essa via de mão dupla. Ele tanto pode te abençoar, quando a gente se lembra, meu Deus, quantas vitórias já tive, né? Como Davi, quando falando com Saul, ele disse, eu já matei o leão, já matei o urso, eu posso matar esse gigante. Então, o passado fazia bem, amém? Coisa tão importante que ele precisava. Mas, muitas vezes o passado faz mal, né? Então, aí ele tem que ser superado. José, ele ressignificou. Quando os seus irmãos começam a falar com ele, com medo de morrer, ele fala, meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês intentaram de fato mal contra mim, mas aquilo que vocês intentaram de mal, Deus tornou em bênção para minha vida. Então José pegou aquilo que era ruim para ele, aquilo que magoou o coração dele, tanto é que ele chorou, teve um momento de desabafo com Deus. Por quê? Porque ele estava muito magoado com os irmãos, né? Então era muito difícil para ele. Mas ele venceu aquele momento. E ele disse para os irmãos, não. Vocês quiseram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Amém? Então isso é muito importante, né? Quando você entende, não, esse passado não pode ficar dessa forma. Eu tenho o passado ainda. Eu não consigo mudar o passado, mas eu consigo mudar o que ele significa para mim hoje. Então, e se eu não mudo os fatos, eu mudo como eu me vejo em relação aos fatos, o que eu sinto em relação aos fatos, como eu me comporto em relação aos fatos. Amém, querido? Então José, ele tomou uma decisão. Ele falou, não. Deus me abençoou e esse passado foi dessa forma, mas me trouxe até aqui. Então, esse passado de alguma forma colaborou, né? É aquela questão que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus, eu amo a Deus. Então, coisas difíceis acontecem, coisas boas acontecem, mas no final da história Deus sempre mexe, Deus sempre transforma as situações. Amém, querido? Deus pega tudo aquilo que acontece conosco, coisas amargas, coisas doces, coisas salgadas, coisas azedas, Deus pega tudo isso e transforma em algo muito gostoso para a nossa vida. Amém, querido? Amém? Em nome de Jesus, amém? A obra que Deus começou no passado, viu, querido? Ele vai terminar. Então, a obra que Deus iniciou na nossa vida, Ele vai terminar. Iniciou no passado, com todas as dificuldades, com todas as lutas, com todos os defeitos, como nós chegamos diante de Deus, todo quebrado, todo sem estrutura, e Deus começou a fazer uma obra, começou a estruturar, e Ele está fazendo hoje, vai continuar fazendo, e amanhã o mundo vai ver a bênção que nós somos na presença de Deus. Por quê? Porque nós não vamos ficar presos ao passado, nós vamos ir enquanto o futuro na presença de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Só use o seu passado se ele for um presente para o seu futuro. Essa frase eu amo demais. Só use o seu passado se ele for um presente para o seu futuro, em nome de Jesus. Amém? Eu marquei aqui também uma coisa que é importante. Uma das grandes coisas, um dos grandes empecilhos de Israel foi justamente o passado. Porque Israel, quando deixa o Egito, né, onde eles eram escravos, onde eles estavam sofrendo demais, né, e Deus levanta Moisés e os liberta, né, do Egito, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que olhar para a terra prometida, para Canaã, para a terra que Deus tinha preparado para eles. Então, eles começam a jornada, mas aí eles começam a se lembrar do Egito. Nos momentos de dificuldade, sempre se olhavam para o Egito. Se faltava uma coisa, lembravam do Egito. Quando faltou a comida que eles queriam, eles começam a lembrar do Egito. E começam a dizer, não, no Egito tinha carne, tinha cebola, estamos com saudade da carne, da cebola, do Egito. Uau, meu Deus, eles só esqueceram, eles se lembraram da carne e da cebola, mas esqueceram que lá eles eram escravos, junto com a carne e com a cebola, tinha escravidão, tinha luta, tinha dor. Você sabia que muitas vezes a gente falando assim, puxa, eu gostaria tanto de ter novamente tal coisa, mas a gente se esquece que naquele quadro, às vezes, você tinha tal coisa, mas você não tinha a presença de Deus, ou você estava longe da presença de Deus, ou você estava errando em outras áreas que você já venceu e que hoje você melhorou. Então, um dia está faltando alguma coisa, mas Deus te acrescentou outra, e a gente precisa entender isso. Eles tinham agora a nuvem de Deus, a glória de Deus, que estava junto com eles, a presença de Deus, os anjos de Deus. Eles tinham agora uma direção, eles tinham agora um propósito, eles tinham agora um destino. Eles iam chegar na terra prometida, uma terra que emana leite e mel, né? Abundância. Deus estava levando eles para o melhor deles. Amém, querido? Mas eles muitas vezes o quê? Olhavam para o passado. E esse olhar para o passado ia matando eles pouco a pouco. E não foi à toa que aqueles que saíram de fato do Egito, todos morreram no deserto. Fora Josué e Caleb, né? E a geração, é claro, sempre aqueles abaixo de 20 anos, todos entraram na terra prometida. Amém? Mas Josué e Caleb que entraram, que era acima de 20 anos, né? E na época da rebeldia do povo, e que eles sobreviveram e entraram na terra prometida porque eles viram diferente, analisaram diferente, disseram, nós podemos alcançar, avançar, vencer, né? E eles ficaram com a palavra de Moisés e com a palavra de Deus.
né? Eles foram diferentes, mas entenda como isso é importante demais. É entender que nós precisamos dessa chave do esquecimento. Nós precisamos tirar da nossa vida esse negócio que nos prende. Esse negócio da nostalgia maligna, esse negócio que a gente fica buscando e pensando naquilo que não vai nos levar para frente, só vai nos aprisionar, só vai nos impedir de avançar. Então, só use o passado quando ele for um presente para o seu futuro. Amém? Juízes 11 fala de Jefté, e é muito importante essa história do Jefté, né? No 11, eu vou ler só aqui rapidinho, que diz 1 e 2, diz assim, conta que Jefté era um homem valoroso, porém ele era filho de uma prostituta, né? Ele foi expulso pelos seus irmãos. Então, essa história, ela me chama muita atenção, porque ele foi rejeitado, porque ele não era um filho legítimo, né? Ele veio de um relacionamento extraconjugal com uma prostituta, provavelmente uma mulher que foi usada mesmo para dar prazer, mas acabou gerando um filho do seu pai, né? Então, ele cresceu ali entre os irmãos, mas chegou um momento que os irmãos disseram, não, você não vai herdar junto com a gente. Como quando o pai morreu, provavelmente, você não vai herdar junto com a gente. Por quê? Porque você é um bastardo, você é um filho de uma prostituta, né? Essa frase, inclusive, vira um palavrão, né? Um xingamento do português, né? Com outras palavras, né? Mas falaram, você é um filho de uma prostituta, você não vai herdar junto com a gente. E expulsaram ele. Agora imagina a dor, imagina a amargura, imagina o trauma de ser rejeitado e de ser expulso da sua família. E aí ele foi embora e se afastou, e aí aquilo se tornou dentro dele uma arma, uma força mais negativa, porque ele se juntou a homens levianos, a Bíblia diz. Ele começou a andar com gente que não funcionava bem. Ele se juntou a outros amargurados. E ao contrário de Davi, porque Davi também na caverna de Adulão, a Bíblia diz que ele se ajunta com homens que estavam em apertos, homens amargurados, homens mal resolvidos, que você tinha todo tipo de gente ali, e não era gente boa não, era gente amargurada, era gente que estava de mal com a vida, né? Era gente que estava irada, era gente que estava querendo explodir tudo. E aí a Bíblia diz que Davi formou um exército, formou valentes, mas Jefté se juntou com a galera e ele formou um bando, né? Se a gente transportasse ele para o Brasil, ele seria um lampião, né? Um cara revoltado da vida que juntou outros revoltados e formaram um grupo de homens que colocavam medo nas pessoas, né? E por muito tempo ele viveu daquela forma, provavelmente trabalhando como mercenário, né? Sendo usado para lutar por exércitos, matar, porque eles tinham muita ira, e essa ira fazia com que a espada deles, né, fosse forte, e eles podiam vencer guerras. Mas chegou um momento que a Bíblia diz que Israel chama Jefté de volta. Aleluia, que coisa maravilhosa. Israel chama Jefté de volta. Jefté, o rejeitado, o expulso, aquele que não era bem quisto, agora é procurado, agora está sendo requisitado. Olha, Jefté, que entendeu que a vida dele não tinha valor nenhum, entendeu que ele era rejeitado, entendeu que a vida tinha sido injusta com ele, entendeu que Deus tinha esquecido, entendeu que o povo tinha esquecido, e de repente ele é chamado para lutar por Israel. E ele aceita, ele luta por Israel, e ele se torna um libertador e um juiz de Israel. Meu Deus, que coisa fantástica. Aquele que era rejeitado, aquele que era o bastardo, aquele que era o desvalorizado, aquele que era envergonhado, humilhado, o filho da prostituta, agora ele é o libertador de Israel. Agora ele é o juiz de Israel. Ele se torna um dos juízes de Israel, está na galeria, né, dos juízes de Israel. Por quê? Porque ele aceitou que o seu passado não era maior que o seu presente. Amém, querido? Ele entendeu, chegou o momento que ele entendeu, uau, mesmo que no meu passado eu estou condenado, mesmo que no meu passado eu estou humilhado, envergonhado, desvalorizado, rejeitado, eu entendo que no meu presente eu posso ser aceito, eu entendo que no meu presente eu posso ser útil, eu entendo que no meu presente eu posso escrever uma história diferente, e assim ele fez. Amém, querido? Então, como é importante a gente usar a chave de esquecimento. Já pensou que na hora que ele fosse, tivesse a chance de abençoar Israel, libertar Israel, se tornar um juiz de Israel, dar direção a Israel, ele se apegasse a todo aquele trauma, toda aquela angústia, toda aquela dor, toda aquela revolta, ele não ia conseguir avançar. Mas ele conseguiu, por quê? Porque ele decidiu, não, o meu passado não pode ser maior que o meu presente, o meu presente pode ser diferente, eu posso investir no meu presente, e o meu presente vai ser uma bênção. Amém, querido? Olha para a sua vida agora. Quantos Jefté nós temos? Quantas pessoas circulando no mundo
que são como Jefté, aprisionados à amargura, aprisionados ao medo, aprisionados à rejeição, aprisionados aos vícios, aprisionados aos pecados, a tantas coisas do passado que ainda seguram. Uma coisa muito interessante, uma pergunta que Jesus faz, né? Quando chega aquele homem que o filho dele está endemoniado, e Jesus diz: há quanto tempo isso sucede? Há quanto tempo? A pergunta é: há quanto tempo você está vivendo isso? Há quanto tempo você vive essa dor? Há quanto tempo você vive essa angústia? Há quanto tempo você vive essa amargura? Há quanto tempo você vive esse ressentimento? Há quanto tempo você vive esse ódio que você não consegue esquecer a situação? Há quanto tempo? Entende? Porque Deus quer nos libertar. Mas para Deus nos libertar, nós temos que tomar essa decisão. Eu quero esquecer. Assim como Deus, a Bíblia diz em Miqueias, glória a Deus, aleluia. Deus diz: eu jogo os pecados no fundo do mar. Eu não me lembro mais. Glória a Deus. Deus ele joga os pecados nas profundezas do mar e ele não se lembra mais. Amém, querido? Então Deus decide, não vou me lembrar. E não é que parou de existir, não, é que Deus decide. Eu não me lembro mais. Quando Deus olha para você, olha para mim, Ele olha a gente e que teve um passado terrível. Ele olha para a gente e fala: eu não me lembro mais do seu passado. Eu só olho agora e vejo você no seu presente. Não importa o que passou, importa o que tem pela frente. Para Deus não importa o tanto tempo que passou e tudo que a gente fez, importa o que a gente faz agora e o que a gente vai fazer ainda. Deus tem um compromisso com o nosso futuro. Deus não vai ficar trabalhando no passado, porque o passado ele já resolveu na cruz. Jesus resolveu o nosso passado na cruz, e o Espírito Santo está trabalhando para que a gente caminhe para o futuro, para estar na glória com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, com os vencedores. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Amém, querido? Então, nós precisamos ter um compromisso com o futuro. Como Paulo, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Gênesis 41, né? Fala em 51 e 52, fala que José nomeou seus filhos e ele colocou o nome primeiro de Manassés. Manassés, que vem de esquecimento. Ele diz assim: olha, eu vou chamar você de Manassés, porque Deus me fez esquecer da dor, da aflição, do sofrimento, né, que eu tive com a família do meu pai. Então ele fala: olha, eu vou te nomear assim, porque Deus me fez esquecer de tudo aquilo que eu sofri na casa do meu pai. Bom, é engraçado, é interessante que ele fala de tudo aquilo que eu sofri. Então você fala de tudo aquilo, ele se lembra de tudo aquilo. Então por isso que ele falou de tudo aquilo, né? Mas quando ele diz esquecer, significa Deus me fez dar um novo significado a essas coisas. Amém, querido? E aí depois ele tem o segundo filho, ele coloca: eu vou te dar o nome de Efraim. Por quê? Porque Deus me fez crescer nessa terra. Glória a Deus. Amém, querido? Então, a palavra é sempre essa: quem esquece, cresce. A chave do esquecimento é para isso. Porque quem esquece, cresce. Se você esquecer de fato daquilo que está tentando te barrar, você vai crescer em nome do Senhor Jesus. Amém? Então José tinha passado por tanta luta, por tanta dor. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, que José, ele conheceu seus irmãos, mas seus irmãos não o conheceram. Coisa fantástica isso, né? Eu já preguei sobre isso, eu acho maravilhoso. Por quê? Porque que ele conheceu seus irmãos, mas seus irmãos não o conheceram. Porque é claro que primeiro ele tinha, de fato, uma fisionomia de egípcio. Ele não tinha uma fisionomia de judeu, de hebreu, né? Então, ele era diferente, é claro, né? Mas talvez a coisa mais importante é entender que José se via um homem mudado. José se via um homem transformado pela vida, pelas lutas, pelas dores, mas ele se via um homem que ele amadureceu e cresceu. Aí ele olha para os seus irmãos e ele enxerga os seus irmãos, não somente pela fisionomia, porque passou-se muito tempo, passou-se quase 20 anos, né? E ele enxerga seus irmãos. E aí o fato é que quando ele enxerga seus irmãos, ele não é porque, eu reconheci, talvez pela aparência nem seria isso, mas ele reconheceu o modo, a forma de agir, o modo de falar, o modo de se apresentar, o modo de conduzir as coisas, né? O modo de se expressar, e ele entendeu que seus irmãos eram aqueles mesmos, não tinham mudado. Sabia que tem gente que pode passar os anos que forem, 10, 15, 20 anos, você encontra a mesma pessoa, os mesmos problemas, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, a mesma falta de perdão, o mesmo ressentimento, a mesma ira, né? a mesma negatividade, a mesma incredulidade, a mesma rabugice, não mudou nada, né? Enquanto que Deus quer que a gente mude. No longo do tempo, Deus quer transformar nossas vidas, e Ele quer que aquele passado, onde nós éramos tudo aquilo, vai passando, vai ficando para trás, e a gente vai se tornando uma nova criatura, diferente, e as pessoas têm que olhar para a gente e ver que a gente é diferente, amém? Que a gente mudou, que a gente transformou com o tempo, que Deus transformou nossas vidas ao longo do tempo, amém, querido? Então, José olhou para o irmão e falou: meu Deus, e por quê? Porque José,
ele esqueceu e cresceu. Os irmãos ainda não tinham esquecido e crescido. Os irmãos tiveram que aprender muita coisa ao longo do tempo, né? E agora eu quero colocar aqui, querido, é muito importante isso aqui. É uma página muito triste entre a história entre Estados Unidos e Japão. Estados Unidos e Japão, isso lá, claro, na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos entrou na guerra definitivamente em 1941. E ele entrou porque ele foi atacado pelo Japão. O Japão atacou os Estados Unidos, atacou Pearl Harbor, né? Que era no Hawaii, e aí, que era no Havaí. E aí o que aconteceu? Os japoneses atacaram Pearl Harbor e ali eles não somente destruíram muito equipamento dos Estados Unidos, mas eles mataram muitas pessoas ali. Mais de 2.000 pessoas, acredito, 2.000, 2.500 pessoas, soldados, né? Enfim, civis, enfim, morreram naquele ataque. E aí definitivamente os Estados Unidos entram na guerra e vai avançando, e chega um momento que os Estados Unidos chega até 2 cidades que ficaram mundialmente conhecidas na história, jamais serão esquecidas, que é Nagasaki e Hiroshima, né? E essas 2 cidades foram atacadas pelos Estados Unidos e foi onde os Estados Unidos usou a bomba atômica. Meu Deus! E foi uma destruição terrível, uma destruição em massa. Arma de destruição em massa foi o que aconteceu naquelas cidades. E aí centenas de milhares de pessoas, infelizmente, morreram. E ali aquilo foi como se desse um basta. Ali o Japão se rendeu e ali foi que a guerra acabou. Por quê? Porque foi um ataque tão terrível, um ataque tão destruidor, que fez com que o Japão se rendesse, né? Não conseguisse avançar mais diante de um quadro tão terrível, de tantas percas, de tantas mortes, né? Mais de 100.000 pessoas morreram, né? Quantos sonhos morreram, quantas famílias destruídas, né? Quantas pessoas ficaram sem o pai, sem a mãe, sem o filho. Que situação terrível nessa história. Aí quando a gente olha um quadro tão terrível desse, a gente não vê, parece, solução nenhuma para ele. Não existe como solucionar, não sei o fim da guerra como foi, mas você não consegue encontrar reconciliação entre esses países, Estados Unidos e Japão. Mas as coisas mudaram. Os Estados Unidos depois, o que ajudou o Japão a crescer novamente, ajudou, né, acho que era o plano Marshall, eu acho que é isso, né, ajudou o Japão a crescer, né, e aí o Japão se reergueu, se levantou, se reestruturou, e aí o Japão, a gente enxerga que o Japão se tornou uma grande potência. Meu Deus, que coisa, destruído diante de uma guerra tão terrível, né? Imagine analisar as emoções desse povo, né? Analisar, são pessoas que pensam muito na questão da honra, e aí receber esse ataque, né? Perca, morte, destruição, enfim, tudo isso, com certeza, poderia simplesmente fazer do Japão prisioneiro dessa ira, inimigo eterno dos Estados Unidos, em guerra constante, né, lutando, talvez nem se reerguendo, apenas se tornando um campo de guerra, comprando armas para destruir os Estados Unidos, para atacar os Estados Unidos e assim por diante, né? Mas não, o que aconteceu foi que o Japão se uniu novamente aos Estados Unidos, hoje são companheiros nos negócios, né? E eu vejo o quanto que o Japão cresceu, só olhando, por exemplo, para a indústria automobilística, né? A gente olha para os carros, né? Os carros são medidos no mundo, né? Quando eu estava no Brasil, eu cheguei a ter um Honda Fit, depois um Honda Civic e depois um CR-V, né? E aqui, quando a gente veio para cá, eu tive outros carros no começo, mas depois tive um Santa Fe, que é da Hyundai, depois nós compramos uma Highlander, né? Que é da Toyota, e nós temos hoje um RAV4, que é também da Toyota, né? Inclusive o RAV4 é um dos carros mais vendidos, né, no mundo. Nos Estados Unidos bate na categoria dele, bate o mais vendido. E assim são Honda, Toyota, eles disputam as maiores vendas. Vendem demais. Mas não é só isso não. Honda, Toyota, Lexus, Mitsubishi, é uma infinidade, Nissan, Hyundai, eu acho que tudo isso é japonês. Então imagina que força. Mas por quê? Porque o Japão não ficou preso àquelas lembranças dolorosas, terríveis, mas ele conseguiu se erguer, a chave do esquecimento, para que ele pudesse avançar e vencer. Amém, querido? Então, nós precisamos pensar nisso. O que eu preciso tirar da minha vida? O que é a coisa que está pesando na minha vida no passado e que não faz crescer? Por que eu não consigo vencer, avançar? Né? Como que o Japão conseguiu superar tudo isso?
Como que o Japão conseguiu superar tudo isso, avançar, se tornou potência, se tornou, né? Eu preciso. Por quê? Porque o Japão usou a chave do esquecimento, né? E muito interessante, Jesus, nós vemos muitas mulheres na Bíblia, a gente vê Maria bem-aventurada, né? A mãe de Jesus, né? Bendita entre as mulheres, bem-aventurada entre as mulheres, né? Aí a gente vê a outra Maria, né? A irmã de Marta, né? Que vai derramar o perfume em Jesus. Jesus falou assim, onde for contar a minha história, vai lembrar de você. Interessante, algumas mulheres, né? Mas tem uma mulher que não tem nem nome na Bíblia, e Jesus falou assim, se lembre dela. Uau, aí você fala, meu Deus, essa mulher é muito importante, deve ter feito algo muito maravilhoso para Jesus dizer, se lembre dela, né? Mas infelizmente ela é o exemplo negativo que Jesus traz a atenção e diz, não se esqueçam dessa mulher, é a mulher de Ló. Jesus diz, se lembre da mulher de Ló, porque a mulher de Ló, ela olhou para trás quando não devia. Ela, ao invés de esquecer, ela foi olhar para o seu passado, ela foi olhar para trás, né? Quando está sendo destruído Sodoma e Gomorra, Deus diz, não olha para trás, vocês vão avançar, vão olhar para frente, esqueçam para que atrás fica, né? Mas ela olhou para trás, e a Bíblia diz que ela se torna uma estátua de sal. Isso é muito importante, porque o sal na Bíblia significa o nosso potencial, é aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente tem de potencial em nós, né? A Bíblia diz que nós devemos salgar, como eu digo aqui, né? Nós temos o inverno muito forte e tem muito gelo, e o que acontece para a gente andar é que se joga muito sal nas rodovias e o gelo se derrete e pode-se caminhar, né? Pode-se andar com o carro tranquilamente, né? Então o gelo é derretido pelo sal, né? Então o gelo que tem no mundo vai ser derretido pelo sal que está em nós, do testemunho da palavra de Deus, de Jesus Cristo nas nossas vidas. Então é muito importante. E aí aquela mulher olha para trás e se torna uma estátua de sal. Então, ela não é mais uma mulher que tem um potencial que está fluindo, mas ela tem um potencial que foi totalmente congelado, endurecido, né? Sabe aquele potencial represado, que não avança mais? Foi o que a mulher de Ló teve. Por quê? Porque ela olhou para trás. Então, ela represou todo o seu potencial. Se a gente quer crescer, que a gente quer que o nosso potencial avance, nós precisamos usar a chave do esquecimento. Eu não sei o que está de fato acontecendo com a sua vida, não sei quais são as dores, quais são as amarguras, as aflições, os traumas que você passou. Eu sei de uma coisa, que se você decidir de fato, hoje você vai usar a chave do esquecimento. Hoje você vai levar a chave do esquecimento e vai colocar esse fato na minha vida, esse fato no meu passado, que tenta me prender, que tenta me prejudicar, que tenta me limitar para que eu não avance, para que eu não vá à frente. Hoje, em nome de Jesus, eu vou usar a chave do esquecimento. E não é que isso vai apagar da minha história, mas vai ter outro significado. Não vai ter mais um valor de prisão, de cerca. Em nome de Jesus, eu vou transformar isso hoje, porque eu vou usar a chave do esquecimento na minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Talvez seja na sua família, talvez seja no seu casamento, talvez seja nas suas finanças, na sua profissão, no seu ministério, seja o que for. Eu quero declarar em nome de Jesus, na minha vida e na tua vida, que nós não vamos ser mais limitados, presos a essas situações, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos orar, vamos orar, em nome de Jesus, amém? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, te agradecer, ó Deus, por esse tempo especial na tua presença. Senhor, nós falamos de muitas coisas aqui, falamos de todas as questões, principalmente essas da Segunda Guerra, Deus, dos países que tiveram que esquecer todos os traumas, todas as dores, todas as dificuldades do passado para se unirem. Ó Deus, o próprio Japão, diante de um quadro tão difícil, e aí o Senhor transformou essa história, porque o Japão decidiu esquecer, decidiu de fato avançar, não ficar preso à dor. Senhor, eles cresceram, se transformaram numa grande potência, porque usaram a chave do esquecimento. Nós vemos, ó Deus, de fato, como o Senhor pode usar essas situações para nos levar a melhorar. Ó Pai, em nome de Jesus, assim como José, que, ó Deus, por muito tempo na vida dele, com certeza ele olhava, lembrava dos dias passados, achava que era melhor os dias passados, quando ele se via usando aquela roupa colorida na casa do pai. Mas depois, ó Deus, quando se transformou em governador, ele olhava para o anel governador, capaz de salvar a sua família da fome. Então ele entendeu que seus dias presentes eram melhor que os seus dias passados. Senhor, é por isso que eu quero declarar em nome de Jesus, que nós vamos buscar trabalhar o nosso presente, para que o nosso presente seja uma grande bênção, capaz de superar
o nosso passado. Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada um de nós. Põe a tua mão sobre nós, põe a tua mão sobre cada um de nós. Põe a tua mão agora, alcançando cada um. Ó Deus, tirando toda dor, toda angústia, toda aflição, todo remorso, toda ira. Ó Deus, em nome de Jesus, toda amargura, todo ressentimento. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Deus, trazer um significado novo, ressignificar o passado de cada um. Ó Deus, que passou por muitas situações difíceis, mas possamos entender, Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que andam segundo o seu propósito. Abençoe cada um de nós. Põe a tua mão sobre as famílias, põe a tua mão sobre ministérios, põe a tua mão agora sobre as finanças, opera nas emoções, traz libertação, cura, restauração e esquecimento de tudo aquilo que é limite nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amém? Recebe isso na sua vida. Eu sei que Deus vai mover e fazer cada vez mais. Amém? Deus te abençoe e use a chave do esquecimento. Aleluia. Glórias a Deus por este tempo precioso na presença do nosso Pai, por este culto abençoado. Eu sei que Deus falou muito contigo e comigo também. Vamos agradecer a Ele, vamos declarar esta semana será uma semana de vitórias e uma semana de bênçãos sobre as nossas vidas, amém? Pai, nós queremos te louvar e nós queremos, Senhor, entregar esta semana a Ti. Nós queremos, Deus, dizer que nós te pertencemos, nós somos Teus, ó Deus, e que o Senhor pode, Pai, agir nas nossas vidas como o Senhor quiser, ó Pai. Faz, ó Deus, a Tua obra em nós e através de nós. Que nós possamos, Deus, nesta semana, sentir, ó Deus, que a Tua presença está conosco. Que o Teu Espírito Santo está, Senhor, nos guardando e que o Senhor possa nos guiar para o Teu melhor. Nós entregamos e consagramos, ó Deus, as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos. Para encerrar, nós temos aquela frase que nós sempre dizemos no final: vá para a melhor semana da tua vida. Que Deus te abençoe muito. Um beijo grande.